Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Josué, sou supervisor de pesquisa de estatísticas do IBGE aprovado no processo seletivo de 2023. Sou SCQ, na verdade, né? Supervisor de coleta e qualidade. E seja bem-vindo ao meu canal. E no dia de hoje, né, estaremos dando continuidade à disciplina de Geografia para o futuro processo barra concurso do IBGE para os cargos de supervisor de coleta e qualidade e de agente de pesquisa e mapeamento, né? Essa, como eu disse, já é a terceira aula. Nós temos aí no canal a playlist contendo as duas aulas anteriores, que foi sobre noções básicas de cartografia e sobre os pontos cardeais. Hoje nós trataremos sobre a localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Então, caso você tenha interesse, né, em prestar esse futuro concurso, peço que você se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas e as aulas que já estão já no canal, já postadas, né? E deixa um like também aí, né, para ajudar na divulgação do canal, né, para que mais pessoas também que tenham interesse em prestar esse concurso venha conhecer o canal. E vamos lá, né, pessoal? Vamos falar hoje sobre as coordenadas geográficas, um assunto extremamente importante para a sociedade em geral e um tema de bastante estudo do IBGE. Bem, o que são coordenadas geográficas? Elas são um sistema de localização que permite identificar qualquer ponto na superfície da Terra com precisão. E elas funcionam como um endereço global e são baseadas em duas medidas principais, que é a latitude e a longitude. Então, né, pessoal, sobre o sistema de localização. As coordenadas são amplamente utilizadas hoje, né, praticamente por todas as pessoas diariamente. Quando você vai fazer um pedido da sua comida, vai pedir um Uber, vai marcar um local onde você quer entregar um currículo ou o que seja, é amplamente utilizado no sistema de GPS, né? E demais outras coisas. Então, vamos falar mais um pouco sobre a latitude e a longitude. Bem, a latitude ela mede a distância de um ponto em relação à linha do Equador, que também é chamado de tá mais baixo, né? Ela varia de 0 grau a 90 graus para norte e para sul, a partir da linha do Equador. A linha do Equador está ao 0 grau, né? Para cima norte, para baixo sul. E ela é representada por linhas horizontais chamadas de paralelo. Então, essas linhas estão paralelas à linha do Equador. E nós temos também a longitude, né? Aquela média distância em relação ao meridiano de Greenwich. E ela varia de 0 a 80 graus para o leste e para o oeste. E elas são representadas por linhas verticais que são chamadas de meridianos. E nós temos ainda a altitude, né? Que ela foi cobrada no edital passado. Mas vamos falar só isso aqui sobre a altitude. O mais importante mesmo é a latitude e a longitude, que são utilizadas para fazer assim, para se conectar, né, às coordenadas geográficas. A altitude ela é a distância vertical entre um ponto na superfície terrestre e um ponto de referência, que é geralmente o nível do mar. Então, a altitude ela é medida em metros e ela pode variar de acordo com a topografia do local. Então, né, tem alguns mapas que trazem essa distinção, né? Traz a longitude, traz a latitude e traz a altitude também, né? Para ficar mais fácil de localizar um ponto. Então, né, aqui nesse próximo slide eu tenho aqui uma ilustração sobre os paralelos. Mais uma vez, né, os paralelos são linhas horizontais que são traçadas ao redor da Terra e elas são paralelas à linha do Equador e elas formam círculos concêntricos que vai diminuindo de tamanho à medida que se aproxima dos polos, lá do polo norte e do polo sul, né? Então vai diminuindo. Então você pode ver aí, né, os círculos, bem no centro a linha do Equador, 0 grau. E nós temos outras linhas famosas, linhas imaginárias que são famosas, que eu vou trazer no próximo slide, que são o círculo polar, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, os círculos polares e o círculo polar ártico. Então vamos ver aqui mais um pouco sobre isso nesse slide. Tem essa tabela aqui, né, trazendo alguns paralelos famosos. Nós temos aqui a linha do Equador, que está a 0 grau de latitude, e ela divide a Terra nesses dois hemisférios, norte e sul. Temos o Trópico de Câncer, que limita, né, é um limite entre o norte da zona tropical e o Trópico de Capricórnio, limite da zona sul da zona tropical. E elas são localizadas, ó, o Trópico de Câncer a 23 graus e 27 minutos ao norte, e o de Capricórnio a 23 graus, 27 minutos ao sul. E temos ainda mais para os extremos, né, o ciclo polar ártico e o ciclo polar antártico. O Ártico para 66 graus e 33 minutos norte e o Antártico a 66 graus e 33 minutos ao sul. Então elas se espelham, não? Elas se espelham. Uma é 23 graus para o norte, outra é 23 graus para o sul.
O Ártico ele delimita a região polar norte e a Antártica delimita a região polar sul. Como você pode ver na ilustração, né? Entre essa zona aí do Equador, tá entre a zona, tá nessa parte da zona tropical. Nós temos duas estações bem definidas no ano, né? Essas regiões que estão nas zonas temperadas do norte e sul são regiões que têm quatro estações bem definidas. E as regiões que estão localizadas na zona polar do norte ou do sul são regiões que só têm definido uma estação, né? Que é o frio extremo. Então, isso aqui é algo, saber sobre esses paralelos é algo extremamente importante, né, para se definir, se saber mais sobre o clima de determinada região. Aqui onde eu moro, em Belém, fica localizada mais próximo da linha do Equador, fica nessa parte da zona tropical, e aqui é um calor bastante terrível, né, velho? Tem dias que só falta derreter. Então, vamos aqui trazer mais informações. Tá, outras informações aqui, né? As coordenadas, elas são expressas em graus, minutos e segundos, onde cada grau ele é dividido em 60 minutos e cada minuto é dividido em 60 segundos, né? Então aqui, ó, nós temos as coordenadas geográficas aqui de Belém, onde eu moro. Nós temos aqui a latitude, é 1 grau, 27 minutos, 21 segundos sul, e a longitude é de 48 graus, 30 minutos, 16 segundos a oeste. E temos a altitude ainda, né, que fica aproximadamente a 10 a 15 metros acima do nível do mar. Então, né, pessoal, eu não sei se como a prova é de nível médio, eles podem querer trazer essas transformações, né, de grau para minuto, essas coisas, né, para ensino superior, caem bastante, né, fazer essas transformações. Mas eu não acredito que peçam para o ensino médio, mas é importante vocês saberem disso, né, que cada grau ele equivale a 60 minutos e cada minuto isso aí a gente já sabe, né, equivale a 60 segundos. Então, né, pessoal, não se confunda, não é 1 hora, é 60 minutos. E essas aí são as coordenadas geográficas aqui de Belém. Agora vamos falar mais um pouco aqui sobre os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que enrodam os polos. O valor atribuído ao meridiano é chamado de longitude. E as longitudes elas variam de 0 a 80 graus, né, para leste e 0 a 80 graus a oeste. E todos os meridianos possuem o mesmo tamanho, diferente dos paralelos, né, que vão reduzindo os círculos. Uma vez que a Terra ela possui tamanho regular. E o meridiano inicial, né? Ele é o meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra, que é o ponto zero. Tá? Cada meridiano ele tem um antimeridiano, que é o lado oposto da Terra, né? E o antimeridiano mais famoso é o antimeridiano de Greenwich, que fica a 180 graus, que é chamado de linha internacional de mudança de data. Então, a partir dessa linha, nós temos a mudança de dia, né? Bem, outra coisa importante aqui sobre os meridianos é que eles que definem os fusos horários. A Terra é dividida em 24 fusos, né? E cada um desses fusos eles tem aproximadamente 15 graus de longitude. E cada fuso desse equivale a 1 hora. Então, né, 24 horas. E eu esqueci de colocar aqui, né, mas essas linhas imaginárias aí dos meridianos são semicírculos. Acho que aqui na próxima imagem deve ter. Tá aqui, ó. Os meridianos são linhas imaginárias, né, são semicírculos que unem os polos. Eu acho que as mesmas informações de lá, acho que eu copiei o slide. Mas cadê se tem alguma coisa importante? Tá só a imagem aqui, né? Tá, temos aqui, ó. Para a nossa direita, a longitude leste e a esquerda, a longitude oeste, né? E vai de 0 a 80 graus para cada um desses lados. E lá atrás, né, tem o ponto 180, o antimeridiano de Greenwich, que é a linha internacional de mudança de data. Então, acho que não tem mais nada a falar sobre os meridianos. Importante lembrar que os fusos horários estão relacionados aos meridianos, né? Que geralmente perguntam isso nas provas. E tá, agora vamos falar algo sobre alguma coisa importante também aqui, né? Que é sobre as coordenadas do TM, que é baseada na projeção transversa de Mercator. Para quem lembra, né? Que é uma projeção cilíndrica conforme, ele respeita as formas e os ângulos, né? Então, o que são as coordenadas do TM? Elas são sistemas de coordenadas que representam posições na superfície terrestre em metros ao invés de graus. Então, né, pessoal, naquelas lá que eu mostrei para vocês, era representada em grau, minuto e segundo. Quando for utilizar para o TM, vai ter que converter para metros. Ela é baseada na projeção transversa de Mercator e ela foi adaptada, né, para minimizar distorções e áreas menores. Então, nessa projeção de Mercator, a Terra ela é dividida em 60 fusos e cada um desses fusos tem 6 graus de longitude. Cada fuso desse tem um meridiano central, que ele serve de referência para cálculos, e as zonas vão de 1 a 60, né? São 60 fusos.
e elas são numeradas de oeste para leste, iniciando no meridiano 180. Algumas vantagens e limitações aqui de utilizar as coordenadas do TM. A vantagem é que ela tem uma alta precisão para mapeamentos locais e regionais. Ela facilita o georreferenciamento de propriedades, obras e estudos ambientais. E é amplamente utilizada em GPS, né, para cartografia, engenharia, agricultura e planejamento urbano. Então, né, pessoal, eu trabalhei já um tempo com georreferenciamento e, de fato, né, é muito mais simples trabalhar com a coordenada UTM para fazer georreferenciamento de propriedades do que utilizar as coordenadas normais, né, com grau, minuto e segundo. Então, no GPS, né, quando a gente vai fazer o mapeamento, a gente pode utilizar, né, essas coordenadas normais que vem em grau, minuto e segundo, ou geralmente já vem para UTM para facilitar, né, o trabalho. Sobre limitações. Ela não é ideal para utilizar em áreas muito extensas. E outra limitação é que ela requer conversão para coordenadas, né, de latitude e longitude. E vamos lá, o que que tem mais aqui? Tá. Isso aqui é importante lembrar também, é que é sobre o datum de referência, elipsóide, essas coisas. Provavelmente não, eu acho que é muito difícil que eles venham cobrar isso do ensino médio, mas cobrado para áreas realmente que trabalham com georreferenciamento, projeção de mapas, essas coisas, né? Mas é importante você saber isso aqui. O, Sobre datums, né, para fazer mapas. O que é comumente utilizado no mundo inteiro é o WGS-84, que ele é um sistema de referência que foi adotado globalmente, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e é o sistema padrão que é utilizado por GPS, né, em todo o mundo. Só que o que é utilizado no Brasil é o SIRGAS 2000. Ó, o SIRGAS 2000 ele é o datum oficial do Brasil, e ele foi adotado pelo IBGE desde 2005. Esse dado ele foi criado para garantir uma melhor precisão geográfica e especificamente para a América do Sul, né? Então, quando a gente vai fazer algum mapa, a gente tem que mudar lá o datum de referência e utilizar o SIRGAS 2000, né? Que é utilizado no Brasil. Antes disso, era utilizado o SAD 69, o datum oficial, né? Mas aí já tem essa mudança desde 2005. Mas algumas provas ainda trazem esse SAD 69 para confundir as pessoas, né? Porque na literatura ainda está lá, né? Que o SAD 69 era utilizado. Mas atualmente é importante lembrar: o adotado no Brasil é o SIRGAS 2000 e o adotado mundialmente é o WGS 84. Ainda sobre as coordenadas do TM, né? Devido à extensão do Brasil, né, que é muito grande, o território ele possui 8 fusos do TM, que vai do fuso 18, que fica localizado ali próximo do Acre, ao fuso 25, que fica situado no extremo leste, que é o arquipélago, ou no arquipélago de Fernando de Noronha. Trouxe aqui uma ilustração, né? Mostrando aqui esses. Eu peço perdão, porque houve um erro na hora que eu gerei essa imagem. Eu tentei corrigir com a inteligência artificial e fez foi piorar. Nesse fuso 13, reconsiderem que esse aí é o fuso 18. Então, né, tem o 18, 19, etc. Né? E no 18, nós temos a parte do Acre, um pedaço do Amazonas, e o fuso 25 lá pegando a parte do arquipélago de Fernando de Noronha. Então, tá isso. Esses são os fusos. Que onde eu moro no Pará tem o fuso 21 e 22. Eu pedi para a inteligência artificial também, né, trazer essa separação entre estados, só que ela piorou mais ainda. Eu acho que a inteligência artificial que eu estou utilizando não é muito boa. Mas é isso, pessoal. Vocês têm que lembrar disso. Nós temos no Brasil, devido a essa extensão, vai do fuso 18 ao fuso 25. É importante lembrar, é muito cobrado para ensino superior, né? Mas vai que cobrem. Se for FGV mesmo que for fazer, é capaz que ela possa querer saber disso aqui, quantos fusos tem no Brasil. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Trouxe aqui duas questões para incrementar o nosso conhecimento, né? Então, tá aqui, né? Eu trouxe uma questão para o cargo de APM, da prova de 2023. No sistema de coordenadas geográficas, os paralelos não indicam A, que é a distância em graus da linha do equador até o paralelo de determinado lugar. A, espaço, é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich. Assinale a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. Tá, letra A, longitude e latitude. B, latitude e longitude. C, longitude e a linha internacional de data. Repetiu aqui, eu acho que eu copiei errado, né? Tá. Letra D também, mesma coisa, longitude e linha internacional de data. E a letra I, a linha internacional de data e a longitude. Então, né, pessoal, vamos ler aqui, né, com bastante atenção. Os paralelos indicam o quê?
Os paralelos são aquelas linhas que estão de forma horizontal em relação à linha do Equador. Então, elas representam a latitude. Com isso, a gente mata já a letra B, né? E a outra, vamos ver aqui, né? A é a distância em graus entre o meridiano de origem, meridiano, longitude. Ele ainda fala do meridiano de Greenwich, né? Então, está se tratando de latitude primeiro, né? E após longitude. Letra B, a letra correta. Mais uma aqui para o cargo de SCQ, né? Supervisor de Coleta e Qualidade, que foi feito pelo Sebrasp em 2021. Quando estamos almoçando no Brasil, muitos dos japoneses já estão dormindo há algumas horas. Acerca da frase precedente, assinale a opção que aponta as características do espaço geográfico terrestre que justifica essa diferença. Então, né, pessoal? Letra A. A latitude e o movimento de translação da Terra. B. A altitude e as coordenadas geográficas terrestres. C. A longitude e o movimento de rotação da Terra. D. Os paralelos e os pontos cardeais. E letra E. Os meridianos e as estações do ano. Bom, pessoal, é importante lembrar, né? O, o, o que trata sobre o fuso horário não é a latitude, e sim os meridianos, na verdade, né? É os meridianos. Só que aí a gente podia confundir, né? Os meridianos a gente pode ter como sinônimo a longitude, né? Quando a gente fala de meridiano, a gente está falando de longitude. Então a gente descarta aí o que fala de. Está falando que não seja longitude ou meridiano, né? Mas o que justifica, né? O que a gente está fazendo no Brasil agora, lá do outro lado do planeta, já está de noite. É a movimentação de rotação da Terra, né? É o movimento da rotação da Terra. E não as estações do ano. Então a letra correta é a letra C. E é importante lembrar disso, né? Que o fuso horário ele está ligado aos meridianos e à longitude. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero realmente que você tenha aprendido, que você tenha gostado dessa aula, né? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Tem muito mais perguntas, né, sobre esse tema. Caso tenha um apelo aí nos comentários, faz um vídeo só de questões. Eu irei fazer, né, caso vocês tenham interesse. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.